Fala, tropa da Brod, Charles aqui, e hoje eu tô aqui simplesmente com a famosa fonte de bancada. Essa fonte aqui, galera, ela vai te auxiliar, principalmente na eletrônica, para você conseguir identificar muitos curtos, por exemplo, em placas de celulares aqui, ó, como vocês podem ver, vocês vão conseguir identificar curto com ela em placas de celulares, placas de notebook, correto? Placas mãe de desktop também, ou seja, você consegue localizar muitos curtos somente com essa fontezinha aqui. Com ela também, por exemplo, galera, vocês conseguem, né, dar choque em bateria de celulares que não liga mais. Às vezes aquela bateria está fornecendo uma tensão tão baixa que não está sendo simplesmente suficiente para poder ligar aquele smartphone. Então você simplesmente vem aqui com essa fonte, coloca uma tensão nela e dá um choque nessa bateria e simplesmente a bateria que não estava funcionando volta a funcionar e aquele celular volta a ligar, beleza? Eu mesmo já peguei casos de manutenção de celular em que era justamente a bateria que tinha chegado no momento esgotado completamente. A pessoa tinha abandonado o celular com bateria baixa e simplesmente a bateria dele se esgotou quase ali no nível 0. E também vocês podem utilizar ela para outros usos geral, porque ela simplesmente é uma fonte, correto? Ou seja, vocês podem utilizar ela para ligar um notebook, para ligar um celular, para ligar simplesmente ali qualquer outro componente eletrônico. No caso da minha fonte, galera, era uma PS305D, né, da Yashun, como vocês podem ver aqui. É esse modelozinho que eu estou mostrando para vocês. Essa fonte minha aqui, galera, é a que eu recomendo vocês utilizarem para eletrônica geral. Por quê? Porque ela vai simplesmente de 0 a 30 volts, correto? Em tensão aí contínua. E ela também simplesmente vai até 5 amperes de corrente. A gente tem ali, né, caso você for mexer apenas com celulares, apenas com smartphone aqui, por exemplo, quer fazer apenas reparo em placa de celulares, vocês podem comprar a que vai apenas até 15 volts. Mas se vocês quiserem trabalhar com eletrônica em geral, principalmente até placa de notebook aqui, que a maioria delas vão trabalhar com uma média de 19 volts aqui na entrada dela, você vai ter que usar uma que é até 30 volts, que no caso é essa aqui, beleza? Eu vou estar ligando ela, galera, ela é muito simples, tá? Você apenas vai apertar o botão aqui para poder ligar ela já vai acionar aqui. Como vocês podem ver aqui, galera, ela possui dois visores, no caso dessa minha aqui, ela possui um visor simplesmente para tensão, correto? E um outro visor para corrente elétrica. Basicamente, ela também possui dois ajustes. O que seriam esses dois ajustes para cada um? Ou seja, dois ajustes para tensão e dois ajustes para corrente. Simplesmente, um é o que a gente chama de ajuste fino e outro é o ajuste rápido, beleza? Então, por exemplo, aqui, galera, ó, a gente tem aqui o ajuste rápido, ou seja, ele vai subir a tensão de forma bem rápida. E aqui a gente tem no fino, você regula, por exemplo, você quer o quê? Você quer 14 volts,5? Então você vai organizar aqui, ó. E aí vocês podem, galera, no fino, ajustar para 14,5 volts, 14,5 volts, correto? Então para isso que ela tem simplesmente, né, o ajuste fino e o ajuste rápido. Já aqui do outro lado, ela tem simplesmente, né, a parte da corrente. A corrente, se você mexer aqui, no caso da minha, vocês não vão ver nada acontecendo. Por quê, galera? Justamente porque a corrente, para ter corrente em um circuito, o circuito tem que estar fechado, o circuito tem que estar funcionando. Em um circuito aberto não existe corrente. A corrente, ela só existe se você tiver uma carga naquele circuito ali para ser alimentado, ou se você fechar um curto-circuito também, você tem corrente, correto? E basicamente agora, galera, eu vou estar colocando aqui, ó, as minhas ponteirinhas. Ela vem com as ponteirinhas padrão dela, porém eu não gosto. Eu mesmo fiz essas ponteiras aqui, peguei a ponteira de um multímetro, tirei a ponta dela aqui, simplesmente fiz uma garrinha jacaré aqui na ponta, tá vendo? Então eu mesmo fiz essa ponteira. A preta a gente utiliza para o negativo e a vermelha a gente utiliza para o positivo, correto? Simplesmente fiz essa adaptação eu mesmo. Então beleza, a vermelha que é o positivo, vocês vão conectar aqui, ó, no positivo da fonte. Conectou aqui, ó. A preta, que é a negativa, vocês vão conectar aqui, ó, no negativo da fonte. Conectou, já era. Então, pessoal, a corrente a gente sempre costuma deixar aqui, ó, no máximo. Ou simplesmente você pode deixar elas tudo aqui no meio. Porque simplesmente aquele dispositivo só vai consumir a corrente que ele precisa. Ele não vai consumir mais do que a corrente que ele precisa. Então você não precisa aqui ficar regulando muito a corrente. Você pode deixar ela no máximo ou deixar ela ali no médio, porque simplesmente aquele circuito ele vai consumir a corrente que ele precisa. Mas se vocês quiserem ver a corrente aqui enquanto que tá, você pode simplesmente, né, vir aqui, colocar uma tensão bem baixa, igual por exemplo 2 volts, e fechar um curto aqui entre os terminais e você vai ver qual é a corrente máxima que vai estar chegando aqui, ó. Quer ver, ó? Se você fecha o curto aqui, galera, ó,
tá dando 4,48 ampere, correto? Ou seja, ó, se você fecha o curto aqui, ele vai dar algo aproximado aí de 4 ampere. E aí você tem que tirar o curto rápido, viu, galera? Justamente porque você pode danificar a sua máquina aí. Não é recomendado você fazer isso, eu só fiz aqui para mostrar para vocês que realmente tem corrente aqui nessa máquina. Se, por exemplo, eu colocar aqui a minha corrente no máximo, galera, ó, simplesmente colocar aqui uma tensão baixa, beleza? Para não ficar dando faísca, ficar dando aquele curto muito grande, vocês podem fechar os dois terminais e vocês vão ver qual é a corrente máxima do seu equipamento, correto? Então vamos lá, vamos ver qual é a corrente máxima dele. Fechei o curto aqui, ó, e como vocês podem ver, a corrente máxima dele é 5,31 ampere, correto? Então fechou o curto, já tira, viu, galera? Não deixa aqui o curto fechado, é só para vocês verem qual é a corrente máxima do seu equipamento, correto? Porque se você deixar ligado aqui, os fios vão começar a aquecer, pode começar até a derreter e você estragar aí a sua máquina. Então, como eu falei, vocês podem deixar, se vocês quiserem, aqui a corrente sempre no máximo, porque, como eu falei, o dispositivo eletrônico que você conectar só vai consumir a corrente que ele precisa para funcionar. Ou seja, ele não vai consumir mais que a corrente dele, a não ser que ele esteja em curto, correto? Aí sim ele vai consumir a corrente muito maior, porque como vocês viram, quando a gente fecha o curto, a corrente ela simplesmente aumenta, igual eu mostrei para vocês aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer o primeiro teste, vamos ver se esse smartphone aqui ele está em curto, correto? Ou simplesmente se ele está aberto aí, vamos ligar ele somente com uma fonte de bancada. Lembrando, pessoal, que como, né, a maioria dos smartphones hoje, eles vêm com a bateria embutida igual esse, se fosse nesse caso aqui, ó, vocês teriam que desmontar ele e simplesmente pegar aqui, ó, no fiozinho da bateria e conectar os dois polos aqui simplesmente na nossa fonte. E para ficar mais simples a nossa demonstração, eu peguei esse smartphone aqui que tem a bateria removível para ficar mais fácil o entendimento para vocês, mas com o celular também com a bateria interna que você tem que desmontar toda a carcaça dele, também é a mesma coisa, igual eu estou mostrando para vocês, né? Lembrando que isso aqui é a bateria dele, viu, galera? Ela vem toda embutida assim, né, de um outro smartphone. Vamos lá, galera, eu vou estar tirando aqui, ó, a bateria desse smartphone. Aí você me pergunta, qual a tensão que eu devo aplicar no celular? Na própria bateria do dispositivo já vem falando, galera, ó. Nesse caso aqui, como vocês podem ver, vai estar escrito aqui na própria bateria, é 3,8 volts para poder ligar esse smartphone aqui. Então eu vou colocar aqui a minha fonte no 3,8 volts. E lembrando, galera, que alguns celulares no 3,8 volts não vai ligar. Então você tem que aumentar ali um pouco a tensão. Então vocês podem deixar, por exemplo, na área de celulares a gente costuma muito, né, sempre ligar o celular com 4,5 volts, correto? Ou vocês podem deixar no 3,8 e aumentando gradativamente. Então, se não estiver ligando de nenhum jeito, você já coloca 4,5 volts para ver se o celular vai ligar ou não, correto? Então, o primeiro passo é vocês identificar aqui qual é o positivo e qual é o negativo. Basta você olhar aqui, ó, na própria bateria já vem falando quando você vai encaixar, onde é que é o positivo, onde é que é o negativo. Vocês simplesmente vão encaixar a garra negativa da nossa fonte e a garra positiva da nossa fonte. Então, pessoal, simplesmente eu vou estar colocando aqui a tensão de... Vou colocar aqui já no 4 volts, beleza? Na nossa saída. Vou desligar a minha fonte e simplesmente vou estar fazendo a conexão aqui, né? Para evitar um curto, eu sempre gosto de fazer a conexão com a fonte desligada. Então, simplesmente vou colocar o meu positivo aqui no positivo e o meu negativo eu vou conectar aqui no negativo. Vocês podem ver, já fiz a conexão. Agora eu posso ligar a minha fonte novamente, né? Eu travei ela no 4 aqui, como vocês podem ver, ou seja, tá com 4 volts e a corrente aqui, ó, tá no máximo, beleza? Porque o celular só vai consumir a corrente que tiver aqui. Agora aqui eu vou apertar o botão Power e observa aqui, galera, o gráfico da corrente, ó. Pressionei o botão Power. Ó, o meu celular já vibrou, ele começou a ligar. Ele consumiu, tá consumindo aqui a corrente, ó. Tá consumindo uma corrente baixa, correto? Ele tá ligando aí, como vocês podem ver, ó. É normal ele consumir aqui a correntezinha dele, ó. E como vocês podem ver, galera, ele ligou aqui, correto? Como esse celular aqui, ele tá formatado, por isso que ele jogou para essa tela aqui, para mim poder, né, simplesmente iniciar. Mas como vocês podem ver aí, ó, a conexão que a gente fez foi simplesmente aqui a conexão direta. Eu tô ligando esse celular apenas com uma fonte. Esse tipo de teste aqui, galera, serve justamente para você identificar se a bateria do celular ou ela está precisando de dar um choque nela, ou simplesmente se ela já não funciona mais. Porque, por exemplo, se o celular não liga com a bateria dele, mas ele liga aqui, ó, ligado na fonte, a fonte ela está simulando uma bateria com uma tensão boa. Tá vendo aqui, ó? Ela está consumindo aqui pouquíssimo, ó. Até apagou a luz, ó. Quando eu acendo a luz, ela consome mais um pouco, tá vendo, ó? Agora, galera, se no momento que eu ligasse esse smartphone aqui, eu simplesmente não ligasse,
e simplesmente a minha corrente subisse aqui, né, exageradamente, e simplesmente a minha tensão baixasse muito, basicamente esse celular estaria em curto, teria um curto na placa dele. Aí você iria desmontar o celular, iria muito provavelmente ali alimentar ele novamente, né, ali na placa. Vocês poderiam, por exemplo, jogar um spray congelante na placa ali e simplesmente ver qual componente que está aquecendo mais ali. Geralmente vai ser ou um capacitor ou um microcontrolador ali, na maioria dos casos. E se for um capacitor, é só você fazer a substituição daquele capacitor por um de valor igual e simplesmente o seu smartphone vai voltar a funcionar. Você resolve um problema de curto apenas utilizando aí, ó, a fonte de bancada para poder descobrir se aquele smartphone está ou não em curto. Então simplesmente vou pressionar aqui, ó, vou desligar o meu smartphone agora, ó. Vou desligar ele aqui. Eu sempre gosto de desligar eles via software, viu, galera? Eu nunca fico desligando ele direto aqui, ligando e ligando direto. Beleza, desligou aqui, desliga a máquina, beleza? Para você fazer uma retirada aqui dos componentes de forma segura, porque muitas das vezes, galera, o que acontece? Você, na hora de tirar aqui, você fecha um curto e você pode danificar um componente interno. Então sempre tira e coloca com a fonte desligada, beleza? Então agora aqui, ó, vou tirar minhas garrinhas, ó. Tirei aqui as duas garrinhas, beleza. E se caso, galera, essa bateria aqui fosse preciso dar um choque nela, né, colocar uma carga nela, ela não tivesse ali com a tensão suficiente para poder ligar o celular e nem conectando o carregador ela conseguisse ali mandar uma tensão suficiente, você simplesmente iria pegar a sua fonte aqui, ó, iria conectar o negativo no negativo, né, que aqui na própria bateria já vem descrito, né, o negativo e o positivo. Vocês iriam fazer uma conexão que vocês poderiam utilizar aqueles carregador universal, ou se for esse tipo de bateria aqui, ó, você tem esse outro tipo de conexão, vocês poderiam também utilizar um suportezinho para bateria que vocês podem comprar aí na internet, né? Um suportezinho universal que você consegue conectar vários tipos, que vem com vários conectores de baterias diferentes para você conectar. Ou você também pode simplesmente fazer uma gambiarrazinha, né? Colocar um fio bem fininho aqui nos terminais dela e fazer uma extensão aqui para as pontas jacaré aí da sua fonte, né? Então simplesmente para a gente dar um choque, né? Fazer a reativação de uma bateria que não está ligando, às vezes ela está com uma tensão muito baixa, que não é suficiente para ligar aquele smartphone. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar aqui, ó, vão ligar a fonte, vão colocar aqui a tensão de 4,5 volts nela. Então vocês vão colocar aqui a tensão de 4,5 volts nela, correto? E aí vocês vão simplesmente conectar aqui o negativo no negativo, o positivo no positivo, deixar aí no mínimo uns 5 minutos conectado ali, para realmente ela dar ali uma revigorada, uma recarga nela. E aí você simplesmente depois vai lá no seu smartphone, conecta e tenta ligar ele para ver se ele vai estar ligando ou não. E lembrando, depois de você dar o choque e a bateria mesmo assim não voltar, o que vocês podem fazer? Vocês vão substituir a bateria dele, colocar uma bateria nova. Então, pessoal, como eu falei, não tem perigo você deixar aqui, ó, a corrente no máximo. A corrente aqui está no máximo, vocês viram? Não danificou o smartphone. Por quê? Porque os dispositivos só consomem a corrente que ele precisa. Ele não vai consumir mais ali, a não ser que ele esteja em curto, né? Por exemplo, se esse celular tivesse em curto, no momento que eu colocasse aqui as duas ponteiras nele, simplesmente a corrente iria subir e a tensão iria baixar. Olha aqui, vou simular um curto para vocês verem, ó. Ó, simulei um curto, tá vendo aqui, ó? A tensão baixou e a corrente subiu para 5. Então você já tira rapidão, né? Simplesmente porque aquele dispositivo está em curto. E galera, o caso mais difícil de celular para poder identificar com a fonte de bancada é quando você conecta aqui, né? Simplesmente os cabos igual eu fiz. E ele, mesmo depois de você pressionar aqui o botão para poder ligar o smartphone, o botão Power, ele não apresenta valor nenhum, continua tudo zerado aqui na corrente. Então, nesses casos, é um pouco mais difícil você identificar o problema. Por quê? Porque o circuito está aberto em algum ponto, impedindo simplesmente ali a corrente de passar. Então, por isso que ele não liga. Então, você vai ter que abrir ele, vai ter que identificar para ver se tem algum componente ali, primeiramente, né, visualmente, ali, se tem algum componente que está aberto ali, impedindo simplesmente da corrente fluir para o circuito inteiro e fazer a ligação do smartphone. E galera, eu mostrei isso aqui com o celular porque para mim essa é a forma mais simples de você explicar o funcionamento, de como vocês podem usar uma fonte de bancada para identificar curto. Esse mesmo processo aqui vocês podem repetir ele para qualquer outra placa eletrônica. Vamos supor aqui, ó, tem uma placa de notebook, né? A gente tem aqui o conectorzinho de entrada dela, que é um conectorzinho jack. Geralmente nesse conector aqui, galera, vai uma tensão aí variado, né, de 19 volts, ou seja, alguns são 20 volts,
outros pode ser um pouco menos, mas geralmente é uma média de 19 volts. Aí você me pergunta como é que eu faço, por exemplo, para poder ligar essas garras aqui na entrada aqui do notebook. Muito simples, galera. Geralmente vocês podem utilizar aqui, ó, fazer um adaptador igual eu fiz. Compra esses adaptadorzinho aí, ó, que você coloca muito utilizado aí para câmera de segurança, né? Você conecta aqui, ó, as duas pontas, né? Ou seja, aqui nele vem falando, galera, ó, qual é o positivo e qual é o negativo. Então você conecta o positivo aqui, ó, conecta o positivo da sua garrinha aqui e conecta o negativo aqui, ó. Tá vendo? Fez essa conexão aqui. Ou seja, galera, aqui vocês conseguem testar se uma câmera de segurança está funcionando também, ó. Vocês podem fazer essa conexão aqui, ó. Simplesmente conectar a câmera de segurança. Então vocês poderiam alimentar também uma câmera de segurança, correto? Como vocês podem ver, a câmerazinha aqui também ela utiliza esse mesmo conector. E tudo que tiver esse conector que vocês conseguem alimentar, só que sempre tomando cuidado com a tensão aqui. Então, pessoal, voltando aqui, né, simplesmente você vai vir aqui, vai fazer a conexão, como vocês podem ver, não vai encaixar. E aí vocês podem comprar, por exemplo, esses conectores universais para a fonte aqui. Você pode ver qual é que vai encaixar nesse modelo aqui de placa. Ó. Esse aqui não, esse não, esse aqui não, esse aqui encaixou. Esse aqui encaixou. Então, é esse aqui que a gente vai simplesmente usar. E aí vocês vêm aqui, ó, e faz a conexão para ver se está tendo consumo. Ó. Como vocês podem ver, ela está com um pequeno consumo quando eu estou numa tensão bem baixa. Então, galera, geralmente eu sempre costumo, até com fonte de notebook, vocês simplesmente ir aumentando gradativamente, correto? Então, ó, vamos aumentando a tensão aqui, ó. Vamos ver se o curto vai aumentando junto, ó. 7. Ó. Vamos aumentando. Então, galera, essa aqui é uma placa-mãe que ela funciona com 19 volts, né? Então, você pode ir aumentando aqui até o 19, porque, galera, eu recomendo sempre você ir aumentando conectado nela, porque se tiver um curto muito alto aqui, você já consegue identificar, porque vai ter um consumo muito exagerado. Lembrando que se o seu notebook estiver conectado com a bateria dele, possa ser que a placa continue consumindo, viu, galera? Mesmo aqui sem nada conectado. Por que ela vai consumir? Porque ela vai estar ali, né, simplesmente carregando a bateria. Porém, se tiver só a placa desse jeito aqui, ela não pode, galera, consumir aí corrente, correto? Ela não pode consumir, ela tem que estar simplesmente aqui zerada. Igual vocês viram lá no celular, né? Vai estar totalmente ali zerado aqui, a corrente não está tendo consumo nenhum. Vai consumir depois que você apertar o botão Power da placa e simplesmente ela ser iniciada ali, você vai ver o consumo. Se mesmo apertando o botão Power não acontecer nada, provavelmente algum circuito aqui vai estar aberto. Então, galera, como vocês viram, a base, cara, para vocês fazerem manutenção utilizando aí a fonte de bancada, ela funciona para qualquer um outro, entendeu? Ela vai funcionar para todos os equipamentos. Eu vou até zerar aqui a fonte aqui agora, posso até desligar, né? Vou até tirar as garrinhas jacaré dela aqui, né? Então, galera, a base é a mesma, cara, para os outros componentes. Então, vocês sempre vão usar essa base para fazer com placa-mãe de notebook, com placa-mãe de celular, com placa-mãe de câmera, entendeu? Se eu for mexer numa câmera dessa aqui também, se essa câmera tivesse com um curto fechado aqui, quando eu ligasse aqui, simplesmente já ia dar um excesso de corrente nela, entendeu? Então, galera, eu espero aí que vocês tenham entendido como é que é o funcionamento de uma fonte dessa, como vocês podem identificar um curto apenas utilizando uma fonte de bancada, esse dispositivo aqui que é indispensável em qualquer bancada, viu, galera? Como eu falei, vocês podem fazer adaptações nela, deixar ela igual a minha aqui, ó, com as garrinhas jacaré, para ficar um negocinho mais top, beleza? Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. Oi!